que votares, paga. Então, você falar para Deus que você vai fazer, faz. Se você não fizer, você é tolo. Vai no versículo 5. Melhor é que não votes, que votes e não pagues. Ou seja, você vota e não cumpre. Vamos lá agora em Mateus capítulo 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder foi dado para quem, irmãos? Para quem? Jesus. Todo o poder foi dado no céu e na terra. Não esquece que Jesus estava como homem nessa terra. Ele nasceu da mulher e ele viveu como homem na terra, né? Sendo filho de Deus, mas como homem ele viveu, igual a gente. Da mesma forma, as mesmas coisas que nós passamos, Jesus passou. Tá bom? Então, Jesus falou: olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Deus deu o poder para Jesus no céu e na terra. Agora vamos em Lucas capítulo 10, verso 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Vamos ler de novo isso aí? Vai lá. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus então ele deu o poder para os discípulos dele. Então quem é discípulo de Jesus recebeu o poder. Recebeu o poder para quê? Para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, toda a força do diabo. Nós não precisamos ter medo do diabo, toda a força do diabo, e nada vos fará dano algum. O diabo não pode tocar aquele que está realmente fazendo a vontade de Deus. Está certo? Aquele que está fazendo a vontade de Deus. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos, Senhor Deus, para que o Senhor manifeste, Senhor Deus, a tua graça, o teu poder, de forma, Senhor, que nós possamos entender, compreender, ter revelação da tua palavra e usar, Senhor Deus, a tua palavra como prática. Tua palavra, Senhor Deus, é espada, Senhor Deus, e é sobre a tua palavra que nós queremos viver a nossa vida. Em nome de Jesus nós declaramos, Senhor, para a tua glória. Amém. Amém. Bom, todos nós, irmãos, todos nós, em algum momento da nossa vida, ou na verdade, na maior parte dos momentos da nossa vida, nós vamos precisar do poder espiritual para a gente fazer a obra de Deus. Nós não podemos fazer a obra de Deus sem o poder de Deus. Teve gente que já tentou fazer a obra de Deus sem o poder de Deus. Eu não sei se você lembra de uma história na Bíblia em que Jesus está num certo lugar, quando João ele chega e fala assim: olha, Jesus, tem um pessoal aí, né, tentando fazer a obra do Senhor, falando o teu nome. E Jesus falou assim: olha, aquele que não é contra nós é por nós, deixa eles. Mas o que eu quero te falar é sobre a questão do apóstolo Paulo, né? Que teve gente que chegou e falou: olha, tentou expulsar demônio, e eles falavam assim: olha, no nome do Jesus que Paulo prega. E o que aconteceu com aqueles homens é que o demônio deu um couro neles, bateu neles, deixou eles correr pelado. A Bíblia fala que eles ficaram nus, o demônio arrancou a roupa deles, fez eles passar vergonha, e eles correram, porque eles tentaram expulsar demônio sem ter autoridade. Eles pensavam que podia expulsar no nome de Jesus, mas do Jesus que Paulo pregava, ou seja, eles não pregavam esse Jesus. E isso causou grande problema na vida desses homens. Então, nós precisamos de poder, nós precisamos de unção. Às vezes nós passamos problema no casamento, precisamos da unção de Deus. Às vezes passamos problema na empresa,
às vezes passamos problemas na escola, às vezes enfrentamos enfermidades, doenças, e nós precisamos, para tudo isso, nós precisamos do poder de Deus, para que o poder de Deus se manifeste na nossa vida. Jesus mesmo, antes de enviar os discípulos, ele falou o quê? Eis que eu vos dou poder. Primeiro ele fala, olha, todo o poder foi me dado, Jesus disse, no céu e na terra. E aí depois ele fala, olha, eu vos dou o poder. Quer dizer, o poder que Jesus recebeu, ele delega também para a gente. Então é importante a gente perceber também que o poder de Deus, ele vem à medida que a pessoa busca. O poder de Deus não vem de graça, não vem sem a pessoa fazer nada. Pode sim o Senhor usar algumas pessoas em alguns momentos? Pode. Mas nós estamos falando de uma unção de Deus, de um poder de Deus que pode ser contínuo, fluindo sobre a nossa vida. E esse poder então vem à medida que a pessoa ela busca Deus. Não vem de bobeira. Fala para o irmão assim, o poder de Deus vem à medida que você busca Ele. Na verdade, quanto mais a gente busca o Senhor, mais a unção de Deus vem sobre a nossa vida. E não é só no culto, mas é buscar o Senhor na nossa casa, é buscar o Senhor em todo momento que a gente consegue ali tirar um tempo para o Senhor, para Jesus, e a gente buscar o Senhor. No livro de Atos, quando os discípulos ouvem Jesus, Jesus diz para eles assim, olha, no livro de João, né? Ele fala assim, olha, não, em Atos mesmo, ele fala, olha, vão para Jerusalém e fiquem lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Tinha no momento que Jesus falou isso daí, tinha mais ou menos 500 pessoas. Tinha mais ou menos 500 discípulos de Jesus, que tinham seguido Ele, que tinham buscado Ele, que tinham aprendido com Ele. Só que nem todos foram cheios do Espírito Santo. Dessas 500 pessoas, uma parte só deles foi cheia do Espírito Santo. E por que os outros não foram cheios do Espírito Santo? Por que os outros não receberam o poder de Deus? Porque eles desistiram de obedecer. Jesus tinha falado o quê? Vão para Jerusalém e fiquem lá. Havia um lugar específico. O tempo Deus não falou, o tempo Jesus não falou, mas ele falou, vão para Jerusalém e fiquem lá. A palavra de Deus estava falando, vão e fiquem. Mas alguns deles, uma boa parte deles não fizeram isso. Eles começaram a se cansar. Eles não prevaleceram. Porque às vezes tem momentos na vida da pessoa que as coisas parece que Deus não está perto. Só que Deus, quando Ele vem morar em nós, Ele não vem passar férias. Ele vem para habitar. Nós somos a habitação de Deus, Paulo diz. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Por isso nós temos que tomar cuidado. Porque Deus está o tempo todo habitando dentro de nós, através do Espírito Santo. Mas esses homens, eles desistiram de obedecer. Eles começaram a achar que estava demorando. Porque demorou mais ou menos, irmãos, mais ou menos uns 40 dias para que o poder de Deus viesse. Só que Deus não falou quando que viria. Ele só falou que vão para Jerusalém e fiquem lá. Fiquem, perseverem, não desistam, até que vocês sejam revestidos de poder. Os discípulos sabiam que isso era o que fazia diferença na vida de Jesus. Você vê, para acontecer isso, Jesus teve que ir lá e curar Pedro, né, nas suas emoções. Por quê? Porque Pedro tinha achado que não tinha mais jeito a vida dele, porque ele tinha negado Jesus. Então ele pensava, poxa vida, o que eu fiz foi muito sério, isso não tem perdão, esse pecado não tem perdão. E ele começa então
a falar para os outros irmãos dele, os discípulos. E aí a gente tem que tomar cuidado com as influências, porque ele começou a influenciar os discípulos a voltar à pescaria. Jesus não tinha chamado ele para ser um pescador. Jesus tinha chamado para ser um pescador de almas, não de peixes. Então, quando Jesus chamou ele, realmente ele iria abandonar a profissão. Alguns vão realmente ser chamados por Deus e vão abandonar a profissão e vão trabalhar com o Senhor diretamente. Outros não, a maioria das pessoas vai ter o seu serviço secular, vai trabalhar normalmente, mas vai servir o Senhor. Só que Pedro tinha um chamado para trabalhar na obra de Deus. E aí, ele passando por essa situação, ele começa a pensar que não tem jeito. Só que, para ele ser cheio do Espírito Santo, para ele ser cheio de poder, ele tinha que ser curado. Jesus sabia que ele não estava preparado naquele momento para ser cheio. Então, ele vai até Pedro, encontra com Pedro, com os discípulos, e ele cura Pedro. Não sei se você lembra dessa passagem, quando Jesus fala assim: Pedro, tu me amas? Ele fala: eu te amo, Senhor. Ele confiava muito em si mesmo. Era alguém que tinha uma confiança muito grande em si mesmo. Aí depois Jesus fala: Pedro, tu me amas? Ele fala: Senhor, eu te amo. Na terceira vez Jesus fala: Pedro, tu me amas? Ele fala: Senhor, tu não sabes. Ou seja, eu não sei de nada. Eu achava que sabia, eu não sei. Ele entregou tudo aquilo para o Senhor. E naquele momento houve cura na vida de Pedro. Os dias se passam, Jesus fala: vão para Jerusalém e fiquem lá até que do alto sejam revestidos de poder. Então, quando Pedro estava lá, Pedro agora estava pronto. Pedro tinha realmente passado por situações e por uma libertação, por uma cura na vida dele. Ele já não era mais a mesma pessoa. E ele estava pronto para receber o poder de Deus. Agora, hoje, eu quero ajudar você a praticar algo que pode ajudar você a buscar e a receber mais o poder de Deus. Quantos querem receber o poder de Deus? Dá uma glória a Deus aí. Tem gente, pessoas que rejeitam a ideia de fazer votos para Deus. Por quê? Porque, olha, se fizer tem que cumprir. E aí como que ele faz? Fala: não vou fazer voto. Realmente a Bíblia ensina que se a gente fizer um voto, no versículo 5 ele fala de Eclesiastes, né, 5:5, ele fala: se fizer um voto, cumpre ele. Só que o voto é uma das formas de crescermos espiritualmente, de recebermos a unção e o poder de Deus. É necessário. Muitas pessoas às vezes não têm crescido espiritualmente, por quê? Porque não cumprem os seus votos. Alguns fazem votos e simplesmente, tem gente que faz voto no casamento, não cumpre o voto. Ele prometeu para quem o casamento? Prometeu para minha avó? Foi para minha avó que ele prometeu? Não. Ele prometeu para o seu tio? Não. Prometeu para Deus. Apesar da coisa acontecer diante das pessoas, Deus está presente numa cerimônia de casamento, por mais simples que ela seja. Deus está presente quando a pessoa vai lá diante do juiz de paz, no cartório, e ela faz ali o seu voto. Ali o Senhor está. Deus estabeleceu aquela autoridade para cumprir aquela aliança, para cumprir aquele voto. E é colocado no papel. Mas as pessoas não crescem espiritualmente, por quê? Porque não cumprem os votos. Cumprir votos é uma coisa importante. A Bíblia fala assim que
Nós devemos dizer sim, sim e não, não. E o que passar disso vem do maligno. Então, quando nós damos a nossa palavra, o que nós vamos fazer, quando nós empenhamos a nossa palavra fazendo um voto diante de Deus, mesmo que não tenha ninguém por perto, e você falou algo para Deus, você deve cumprir. Porque Deus é um Deus que cumpre aquilo que Ele fala. Então tem gente que não cresce porque não cumpre o voto. Fala para o irmão assim, tem gente que não cresce espiritualmente porque não cumpre os votos. Então olha só, a pessoa quer a unção de Deus sobre a vida dela, mas ela não está sendo fiel dentro do casamento dela. Pode ter certeza, a unção do Senhor não vai ser tão poderosa na sua vida. Não é um negócio de troca. A salvação não é uma troca, a salvação é uma graça. Mas o poder de Deus, a unção do Senhor, a gente tem que pagar o preço. Se nós queremos a unção do Senhor, se nós precisamos da unção do Senhor, nós precisamos pagar o preço. E o preço é a gente obedecer a palavra de Deus, cumprir os votos que nós fazemos. Agora, tem gente que não cresce porque não cumpre o voto, mas tem gente que não cresce por quê? Porque não quer fazer voto diante do Senhor. Falou o quê? Eu vou fazer voto, depois eu não cumpro. Mas a pessoa quer crescer, a pessoa quer avançar espiritualmente. A pessoa quer avançar espiritualmente. Ela quer alcançar um novo nível espiritual na vida dela. Você não gostaria de repente ser usado por Deus, de orar por pessoas, elas serem curadas, pessoas serem libertas, né? De você profetizar, você falar as coisas e Deus mover, Deus fazer acontecer, igual foi com Moisés, não é verdade? Igual foi com Pedro. A sombra de Pedro curava, as pessoas colocavam os enfermos na rua quando Pedro estava passando, porque eles sabiam de coisas que tinham acontecido. Algumas vezes Pedro passava, a sombra dele tocava as pessoas e as pessoas eram curadas. Você não queria um negócio desse? Já pensou quanta coisa boa você poderia fazer na obra de Deus? Liderar pessoas, levar pessoas ao conhecimento de Deus, ser um evangelista, falar de Jesus e muitas pessoas se converterem. Já pensou você falando de Jesus no meio da rua e de repente 100 pessoas levantando a mão e querendo aceitar Jesus? Você queria um negócio desse? Que coisa maravilhosa. De repente você passando na rua, uma pessoa doente começa a conversar com você, você ora por ela e ela é curada na hora. Não é bom isso? É ou não é? Mas as pessoas que receberam isso, elas fizeram votos com Deus. Então tem gente que não recebe porque não cumpre, mas tem gente que não recebe porque não faz. Tem gente que não vai além por quê? Porque ele não quer fazer um voto com o Senhor, porque senão ele vai ter que cumprir. Bom, o tempo passou, e aí eu falei, bom, chegou no domingo, eu pensei, não vou no culto. Não vou no culto porque eu preciso trabalhar. Senhor, o Senhor sabe, eu preciso trabalhar, o Senhor sabe, eu tenho essa dívida aqui, eu tenho que pagar ela, e eu tenho que trabalhar. Nós estamos falando de voto, hein? Olha só, vai prestar atenção aí. E conforme eu fiz aquilo, eu falei para minha esposa, falei, ó, meu amor, não vou para o culto hoje. Eu era músico na igreja. Só tinha eu de músico na igreja, né? Só tinha eu de músico. E eu peguei e falei, não vou. Deixei de ir um domingo. Trabalhei duro. Quando minha esposa chegou do culto, falou a bênção, tinha sido culto, mas eu tinha que trabalhar.
Minha cabeça dizia: você tem que trabalhar. O tempo passou. Na outra semana eu falei: não vou de novo, meu irmão. Você vai, porque eu não acabei o serviço. Eu preciso acabar esse serviço, preciso entregar esse serviço. E eu faltei mais uma vez no curso. Na terceira semana, mais uma vez, mais serviço apareceu. E eu fui trabalhando. Teve gente que não me pagou. Teve gente que me deu calote. Eu fui receber anos depois. Nessa empreita que eu estava fazendo. E quando chegou no terceiro domingo, nós estamos falando do que mesmo? De voto. Se a gente quer a unção do Senhor, a gente tem que fazer voto. Aí eu peguei e falei: bom, não vou na igreja hoje de novo. Só que, irmãos, mesmo indo na igreja, começou a me dar uma saudade dos irmãos, uma saudade do momento do culto. E eu peguei e pensei assim: quer saber de uma coisa? Eu vou ligar o rádio. Naquela época tinha rádio, né? Hoje tem também. Então hoje o pessoal já celular para todo lado, às vezes você conecta ali alguma coisa, mas a rádio hoje é um negócio mais complicado, mais difícil. E aí eu coloquei numa rádio. E aí estava tendo uma pregação na hora. Eu queria matar a saudade do culto, estava tendo ali louvor, e eu pensei com louvor, e aí veio a pregação. E na pregação, uma irmã estava pregando, e ela disse assim: você! Aí eu estou lá trabalhando e ouvindo. Você acorda cedo, você acorda de madrugada antes do sol nascer, você começa a trabalhar, você trabalha até tarde. E ela pregando e profetizando. Você trabalha até tarde, você faz isso para você. O homem te cobrou imposto, o imposto que ele cobrou é muito alto. Falou: olha, sabe esse imposto que você acha injusto você pagar? Porque eu achava injusto aquele imposto. Um negocinho foi avolumou de um jeito tão grande. Falei: meu, que isso? Que juro que é esse? Né? E aí, pegou e falou assim: olha, se você trabalhar para o Senhor, do jeito que você trabalha para você, até aquele imposto que você acha injusto você pagar, até ele, o Senhor vai te dar a vitória. Falei: meu Deus do céu. Mas na hora, ajoelhei ali na oficina, acabou o trabalho naquela hora. Ajoelhei ali, comecei a orar ao Senhor. Falei: Senhor, não precisa ser mais claro do que o Senhor está sendo, né? Só faltou, né, mais alguma coisa assim, Jesus aparecer em carne e osso ali, né, um chicote no templo. E eu peguei, então ajoelhei e pedi perdão a Deus. E eu falei para o Senhor uma coisa: nunca mais, Senhor, eu vou deixar de estar no culto por causa de qualquer coisa que venha querer me impedir de estar na tua casa. Porque quando a gente está reunido aqui é a casa do Senhor. E aí, eu fiz um voto do Senhor, e o Senhor me deu vitória. Eu tenho um documento guardado na minha casa, de anos atrás, que documento da Receita Federal, papel impresso deles, dizendo: olha, até esse momento, a sua dívida está perdoada. Aleluia. Eu sei que é um negócio complicado. Falei com pessoas, com contadores, e olha, só quem sabe disso é o meu contador, que viu aquele documento. Mas as pessoas acharam aquele negócio incrível. E eu não vou te contar mais, porque esse time é muito longo. Como que aconteceu isso? De Deus enviar anjos e eu cantar louvores ao Senhor.
Mas eu tinha feito um voto para Deus. Um outro voto que eu fiz para o Senhor foi quando eu era jovem. Eu não fui um cara namorador, não, né? Mas eu era jovem, não era ensinado na igreja nem outro tipo de como que a gente se relacionava com as pessoas. E o único relacionamento que a gente conhecia era o namoro, que a gente nem conhecia, a gente ia conhecer. E eu tive talvez umas 2 ou 3 namoradas, mas eu sempre ia na igreja. Um dia eu pensei, porque o namoro, eu namorava, e aí as pessoas ficavam chateadas, e eu ficava chateado, e era aquela coisa. Um machucava o outro. Um dia eu fiz um voto para Deus. Eu estava num namoro, estava noivo, fazia 2 anos. E um dia eu cheguei, pensei, um pastor veio lá do Paraná e falou: olha, Deus está falando com você, meu filho, que você deve abandonar esse namoro. Isso que você está fazendo não é do Senhor, é do diabo. O Senhor tem um grande plano na sua vida e isso está destruindo a sua vida espiritual. Eu fiquei chocado com aquilo, porque eu era músico, cantava, a moça também cantava. Eu pensava, bom, nós nascemos um pro outro. Mas aí aquele negócio ficou na minha cabeça. Eu pensei, eu comecei a perceber que aquele relacionamento estava fazendo mais mal do que bem. Aí eu comecei a perceber e falei, aí eu falei para meu pai, pai, ora aí para mim. Meu pai era pastor, né? Falei, pai, ora aí para mim. O que você quer? Ora para a moça não gostar mais de mim. Ora para ela chegar e falar assim para mim: Natanael, não gosto mais de você, está acabado. Ele falou: filho, pode orar, você pode jejuar. Aí ele chegou e falou assim para mim assim: quando você foi namorar com essa moça, você perguntou para Deus se era para você fazer isso? Eu falei: não, eu só achei legal, gostei dela e falei: vou namorar com ela. Pois é. Aí você faz do jeito que você quer e depois você quer que Deus te livre desse negócio. É assim que você pensa que funciona? Meu pai falou assim, não, menina, não. Não é assim que funciona. Você vai orar, você vai jejuar. Eu vou orar por você aqui agora, mas você tem que fazer isso. E você tem que se posicionar. E se encher de coragem. Se Deus está falando para você terminar, então você deve terminar, porque essa é a palavra do Senhor. Aí eu pensei, bom, e agora? Terminei o relacionamento. Irmãos, quando eu terminei aquele relacionamento, veio uma unção de Deus sobre a vida do jovem Natanael, que eu vou te contar, hein? Irmão, eu comecei a sentir assim um Moisés, cara. Falei, nossa, rapaz, se eu soubesse que esse negócio era tão bom, nunca tinha namorado na vida. Né? E começou ali uma unção do Senhor, e eu orando pelas pessoas, coisas acontecendo, eu declarava palavras, Deus fazia um negócio. Eu falei, que doido. Aí eu fiz um voto para Deus, falei, Senhor, nunca mais, um voto, olha só, falei, nunca mais eu quero namorar. Falei, Senhor, no dia que o Senhor preparar uma esposa para mim, eu vou saber. O Senhor vai falar comigo. E eu vou casar com essa mulher. E eu vou viver com ela toda a minha vida. Só quero casar. Só quero assim. O meu relacionamento vai ser com uma só mulher. Vai ser com ela. Eu vou casar e acabou a história. Eu fiz um voto do Senhor. Então eu fiz 2 votos. Um, que eu não ia mais namorar com moça nenhuma. Só ia agora conhecer a minha esposa. O tempo passou. E eu conheci a Ione. A gente começou a se relacionar e como amigos, éramos amigos.
na igreja. E eu fui conhecendo ela, e cada vez que eu fui conhecendo ela, cada vez mais eu fui me apaixonando por ela. E chegou um dia que um colega meu abriu os meus olhos e falou: rapaz, você gosta dessa menina, essa menina gosta de você. Eu falei: ela gosta nada. Gosta sim. Eu falei: gosta nada. Gosta? Não. Né? E eu pensei, falei: eu vou falar com ela. Preparei tudo, era um culto de sábado, culto de jovens. Eu comprei flores. Falei: como tem que ser romântico, né, irmão? Comprei flores e fiz, e pensei um monte de coisa, e nada do que eu pensei deu certo. Saiu tudo fora do meu controle. Mas quando chegou no final daquele dia, ela tinha feito uma oração uma semana antes e falou: Senhor, se esse moço é do Senhor para a minha vida, sábado, nesse sábado, até tal hora, ele vai falar comigo. Se ele não falar, não terei mais nem um pensamento a esse respeito. Irmão, aqui me disse que eu não dormia mais. Desde o dia que ela orou, eu só ficava pensando: vou falar com ela, tenho que falar com ela, vou fazer, vou falar. Nada. Sábado. Chegou no sábado, eu com medo de falar assim para ela assim: olha, queria te pedir um casamento. Eu pensei: e se eu falar isso com ela e ela realmente não gostar de mim? Os caras estão vendo coisa. Porque eu não via ela desse jeito. Eu vi uma amiga. Eu não queria perder aquela amizade. Eu falei: eu vou falar. Chegou na hora, quase que eu perdi o ar. Faltou as frases assim, não estava saindo assim. Deu aquela faltada de ar assim. Aí ela pega, vira para mim e fala: olha, mas você sabia que tem umas moças que gostam de você na igreja? Eu falei: pronto. Falei: deu ruim. Esse daí chama bota. Deu uma bota em mim. Falei: olha, fala a verdade. Se você não quiser ter nenhum relacionamento assim comigo, fique em paz. A gente continua sendo amigo. Eu não preciso te falar isso, não. Falou: não é isso não. Eu também gosto de você. E aí, daquele dia, no domingo, eu fui falar com o pai dela. Na outra semana, fui lá, falei com o pai dela. O pai dela me deu uma dura. E eu fiquei firme. Né? Com toda a humilhação que ele fez comigo. Fiquei firme. E aí o Senhor me abençoou. E a gente se casou. E Deus nos abençoou assim, tremendamente. No nosso relacionamento, nós tivemos momentos de milagres. Onde ela estava muito mal, um dia ela estava com muita dor de cabeça, e eu peguei e falei: Senhor, a gente ia para uma reunião de jovens. Quando a gente estava voltando, pensei: vou falar com ela, vou orar por ela, porque Deus tinha falado daquela semana assim: olha, não te dê essa moça só para você ficar com a mãozinha dada com ela, né, para você dar beijinho nela, não. Te dei ela para você orar junto com ela. E quando vocês orarem, coisas vão acontecer. E aí eu pensei, falei isso para ela. Quando foi no domingo, a gente voltando na reunião em São Paulo, antes de entrar na Dutra, na Marginal Tietê, ainda ela com muita dor de cabeça, o dia inteiro com dor de cabeça. 2 pessoas atrás, uma missionária e mais uma jovem que estava com a gente. Eu dei a mão para ela. O carro não tinha ar-condicionado. Os vidros estavam fechados. Não era um tempo quente, era um tempo frio. E eu falei para ela assim: olha, eu vou orar por você. E Deus vai te curar. Falei para ela. Falei: você crê nisso? Ela fez assim. O cara estava mal, estava até amarelo. Aí eu peguei na mão dela e dirigindo aqui. Uma mão aqui, outra mão aqui. Entrei na Dutra e comecei a orar ao Senhor. Comecei a orar ao Senhor, irmão. Sabe o que aconteceu? Começou a entrar um vento quente dentro do carro. Um vento quente. Começou a bater assim. E eu senti assim aquele vento quente subindo. E esse vento ele rodava assim em mim, assim, ó.
E ele foi subindo, subindo. Inclusive eu estava com dor de cabeça também na hora que eu orei. E aí foi subindo, 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 subindo. Quando chegou aqui assim na cabeça, eu chegava a sentir meu cabelo fazendo assim, ó. Falei, cara, que negócio doido, meu. Aí subiu assim, quando subiu assim, passou. Mas não queria que tivesse passado, não, puxa vida. Eu queria que tivesse continuado. Tá bom demais. Eu, por mim, eu viajava todinho, até Arujá, só naquele ventinho. Ficava no culto no ventinho. Quando eu terminei de orar, virei assim para ela assim e falei, e aí, como que você está? Falou, como que eu estou o quê? Eu falei, eu fui curado. E você? Ela falou, eu também fui curada. Ah, ficou assim, olhou assim para mim assim, né? Quem és tu? Olhou assim para mim, falei, meu, aconteceu um negócio muito louco aqui comigo. Falei, o que aconteceu? Eu falei, eu senti um vento quente. Ela falou, não brinca. Também senti um vento que subia assim, rodando assim. Subiu assim, aquele vento assim, e levou. Quando aquele vento passou na minha cabeça, a dor foi embora. Falei, que doido. Falei com os irmãos atrás, e aí, vocês sentiram alguma coisa? Não, ninguém sentiu nada. Só eu e ela. Por quê? Porque só nós estávamos buscando o Senhor. Mas o voto, por que eu te conto tudo isso? E me perdoa de contar toda essa história, né? Talvez seja chato para você ouvir isso. Mas o voto fez a diferença. Obedecer o Senhor, obedecer a palavra de Deus. O voto, segundo a Bíblia, irmãos, ele é uma espécie de oferta. Ele é uma espécie de oferta. Muitas pessoas, então, não recebem do Senhor porque não cumprem o voto. Mas outros não recebem de Deus, não vai além por quê? Porque não faz voto. Pergunta para o irmão, você faz voto, irmão? Eu quero te dizer que em algum momento da sua vida você fez. Em algum momento da sua vida você prometeu algo para Deus. E às vezes você não está cumprindo aquilo que você prometeu. Muitas pessoas, então, não crescem espiritualmente porque não cumprem. Outros não crescem porque não faz. O voto é uma promessa que nos leva a uma disciplina. E a disciplina nos leva a receber o poder de Deus. O homem carnal rejeita a disciplina. Ele não quer saber de disciplina. Por quê? Porque o homem carnal não quer saber de compromisso. Porque voto é compromisso. E as pessoas não querem compromisso. As pessoas não querem fazer uma aliança, prometer alguma coisa. E aí, imagine então dois homens. Um desses homens não fez voto algum. Por que ele não faz voto? Porque ele não aceita qualquer responsabilidade desse tipo. Ele não aceita por quê? Porque ele quer ser livre. Ele quer ser uma pessoa livre. Ele não quer estar preso com nada, com ninguém. Então ele quer ser livre. E em certa medida ele até é livre. Porque na verdade ninguém é livre. Mas ele é livre como um vagabundo, como um mendigo é livre. O mendigo ele é livre, irmãos. Ele não tem compromisso com ninguém. Ele deita num banco de jardim, ele dorme. Ele dorme ali nos jornais. Ele dorme onde ele achar que ele deve dormir, ele procura um lugar e ele dorme. Só que também o mendigo às vezes fica sem comer, às vezes ele está com fome, ele quer comer e ele não tem condições de comer. Mas ele não paga imposto. Olha que grande vantagem. Não paga imposto, né? Não tem que se preocupar com nada, com o trabalho, ele dorme até a hora que ele quiser. Se ele tiver a fim de fazer alguma coisa, ele faz, se ele não tiver, ele não faz. Ele é livre. Só que também ele é inútil.
Ele não tem poder nenhum. Ele não pode fazer nada por ninguém. Só que daí a gente tem um outro homem, que ele é um homem que tem responsabilidade. Ele de repente é gerente de uma empresa, ou um presidente. Tem várias pessoas ali ao seu comando. Só que existe um peso sobre ele, que não é fácil carregar. São milhares de pessoas que estão ali, e que se ele der mancada, essas pessoas podem perder o emprego, pode acontecer um monte de coisa na vida delas, ele pode prejudicar outras empresas se ele não fizer os pagamentos, se ele não levar as coisas numa liderança correta. E desse tipo de homem, esse tipo de homem não é livre. Ele é perseguido, ele tem muitas responsabilidades, mas na hora que ele quer tomar um café, ele toma. Na hora que ele quer dormir, ele tem uma cama. O sacrifício da liberdade dele demonstra o poder que ele recebe. Ele tem um poder, por quê? Porque ele tem responsabilidade. Entendeu? Consegue discernir isso que eu estou te falando? E no mundo, no meio da igreja, existem vagabundos espirituais. Existem pessoas que não querem nenhuma responsabilidade, mas também existem pessoas que assumem responsabilidade, que se aproximam de Deus, que entende que de si mesmo não pode cumprir voto algum. Ele pensa: eu não posso cumprir, mas o Senhor vai me dar força para cumprir. Eu vou buscar o Senhor, eu vou lutar para me cumprir esse voto ao Senhor. Então eu quero somente agora ir para a finalização com você dessa palavra e te falar, vou te dar aqui 7 votos que você pode fazer com o Senhor. 7 votos que você pode fazer com o Senhor e que podem trazer a unção de Deus e o poder de Deus sobre a sua vida. Primeiro voto: trate seriamente com o pecado. Tem gente que não está nem aí. Ele vive uma vida pecaminosa. Ele não se importa. Ele não se importa. E quando ele pega, ele dá desculpa. Ele tenta colocar a culpa no outro. Às vezes tenta colocar a culpa até em Deus. Senhor, como o Senhor deixa eu ser tentado desse jeito? Como o Senhor quer que eu fique bem? O Senhor coloca uma coisa dessa na minha vida? Então, o primeiro voto que você pode fazer é você parar de dar desculpa do pecado. Tratar o pecado com seriedade. Peraí, é pecado? Então não vou deixar acontecer. Você foi tentado a contar uma mentira, você conta? Não. Por quê? Porque é melhor agradar o Senhor. Melhor é eu falar a verdade do que mentir e dar lugar para o diabo. Porque quando eu pego, eu estou desonrando a Deus. Então tem um monte de coisa, uma série de coisas da nossa vida que nós podemos perceber. E nós podemos saber: poxa, esse negócio aqui é pecado. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu preciso me posicionar quanto a isso. Você pensa que depois que eu fiz o voto do Senhor, que eu não ia mais namorar, você pensa que eu não fui tentado a namorar? Fui. Teve gente que tentou fazer um namorado. Teve gente que tentou arrumar namorado para mim. Os colegas. Nem amigo, colega. Né? Tentou arrumar namorado para mim. Crente.
que era músico também, música, né? Musicista. Por quê? Porque já não sabia já que era aquele meu pensamento. E tentou de muitas formas. Mas graças a Deus não deu certo. O Senhor, eu fui orando, o Senhor foi me livrando, foi me livrando. Então, fala assim, eu quero declarar sobre a minha vida que eu vou tratar seriamente o pecado. A Bíblia fala lá em 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é confessar os nossos pecados? É reconhecer que você é pecador. Confessar é você reconhecer, eu pequei. Não é chegar e falar assim, Senhor, o Senhor sabe, né? Olha o que esse cara me fez. Por isso que eu sou queimado na cara dele. Pô, Senhor, né? Sou crente. Mas o Adãozinho veio, né? O velho Adão, o velho homem, deu uma passada por aqui. Então a gente tem que tomar cuidado. Para de dar desculpa. Segundo voto: não seja dono de coisa alguma. Deuteronômio capítulo 10, versículo 14. Põe para a gente. Deuteronômio 10, 14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. A Bíblia está dizendo que tudo é de quem? De Deus. Mas a gente quer ser dono das coisas. Nós possuímos as coisas. Pegamos as coisas de Deus e tratamos como se fossem nossas. Deus coloca a coisa na nossa mão e em vez da gente administrar aquilo que Deus nos deu, nós usamos de qualquer forma. Então não seja dono de coisa alguma. Faça um voto com o Senhor. Senhor, entregue todas as coisas na tua mão. Não sou mais dono de nada. Lembra do testemunho? Quem lembra do testemunho da plantação de abacaxi aqui? Levanta a mão. Aí, ó. A galera que sabe. Do missionário que queria comer abacaxi na África lá e não conseguia de nenhum. Até o dia os caras iam lá, plantavam abacaxi para ele. Aí ia lá e roubava. Os próprios nativos roubavam os abacaxis. E ele ficava com raiva. Ele colocava cachorro, ele brigava com os caras. Até que um dia ele foi num congresso de missionários, chegou lá, ouviu a palavra do Senhor e Deus falou assim: entrega tudo para mim, eu vou cuidar de tomar conta, filho. Você não é dono de nada, entrega para mim. E aí ele fez uma oração e falou, chegou lá no campo de abacaxi, falou: Senhor, esse campo de abacaxi não é mais meu. Esse campo de abacaxi é do Senhor. E se o Senhor quiser me dar algum abacaxi para mim comer, que ele gostar de abacaxi, eu também gosto. Gostar de abacaxi, pensou assim: olha, se o Senhor quiser me dar algum, amém, eu como. Mas se o Senhor não der também, eu estou feliz. Consegue fazer essa oração? Pergunto para o irmão: consegue fazer essa oração, irmão? Consegue entregar tudo para Deus? Deixa eu te falar, quem entrega tudo para Deus é dizimista. Quem entrega tudo para Deus é ofertante. Quem entrega tudo para Deus não fica carregando peso, pensando, ficando até careca, né, de preocupação. Porque a gente não tem que se preocupar. Bom, esse irmão, ele fez essa entrega para Deus. E aí, continuou sumindo os abacaxi, continuaram roubando os abacaxi. Ele olhava o abacaxi na Bíblia e pensava: pô, Senhor, vou comer esse abacaxi aqui. Quando chegar outro dia, tinham roubado. Aí ele pegou e falou: bom, é do Senhor mesmo, agora não vou reclamar para quem? Não tem mais que reclamar. Quem reclama é porque é. Quem reclama é porque é dono. Se você não for dono, você vai reclamar do quê? Então para aí e pensa aí se não tem alguma coisa que você se sente dono e você não sabe. Né? E aí chegou um dia
Um nativo chegou e falou para ele: eu esqueci o nome que o cara chamava ele. Eu falava: ô missionário, o que aconteceu com você? Ele falou: o que aconteceu comigo? Não é. Você se converteu? Rapaz, sou crente já vai há muitos anos já. Falei: mas você brigava com a gente, você colocava cachorro, você fazia, pintava o set aqui, fechava a farmácia, tudo por causa desse campo de abacaxi aqui. E aí? Falou: não, é porque esse campo de abacaxi não é mais meu, não. Falou: como assim não é mais seu? Falou: não, agora não pertence mais a mim, eu entreguei para Deus. Falou: rapaz, não tem como você pegar de volta, não? Pega de volta. Pega de novo. Porque tem gente que faz assim, né? Entrega para Deus e pega de volta, né? Não cumpre o voto. E pega de novo. Ele pegou e falou: não é mais meu. Agora, quando você rouba abacaxi, você está roubando de Deus. Se você entrega algo para Deus e alguém botar a mão, roubou de quem? De Deus. Aí ele pegou, falou assim: mas não faz isso não, pega de volta. Falou: não posso mais, eu falei para Deus que é dele, agora é dele. Falou: agora eu estou entendendo. Por que agora a gente vai no rio e a gente tenta pescar e o peixe não vem no nosso anzol, não vem na nossa rede? As nossas mulheres não estão mais ficando grávidas. As nossas crianças estão ficando doentes. Falou: pois é. Irmãos, ele falou, saiu a notícia, espalhou a notícia. O missionário converteu o campo de abacaxi, não é mais dele. Agora é de Deus. Parou os roubos. Ninguém mais roubou. E aí o missionário começou a comer abacaxi. E ele não só comia, mas ele dava abacaxi para as pessoas. Ele chamava os nativos e falava: vamos lá comer uns abacaxi lá. Aí os caras iam comer, junto com ele. Entendeu? Então por quê? Fala assim: não seja dono de coisa alguma. É mais um voto que você pode fazer. Vou te dar mais um voto aqui. Nunca se defenda. Mateus capítulo 5, versículo 10, versículo 11. Diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa, por causa do Senhor, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Pode mais um pouquinho? Regozijai e exultai, porque é grande o vosso galardão. Galardão é recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quando nós somos perseguidos porque somos cristãos, porque servimos a Deus, podemos ser alegres, podemos ficar felizes. Por quê? Porque há um galardão preparado para a gente. Só que tem gente, quando é perseguido, ele fica doido, né? Fica doido, quer se defender de todo jeito, começa a falar mal do outro, ele faz de todas as formas para poder se livrar. Então, se você quer fazer um voto com Deus, coloca no seu coração: Senhor, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha defesa, eu não vou mais me defender. Entrega para o Senhor a justiça dele sobre a sua vida. Deixa Deus fazer justiça. Eu me lembro quando eu votei isso ao Senhor, pessoas começaram, um homem começou a falar mal de mim, uma pessoa da igreja começou a falar mal de mim, e saiu da igreja falando mal. E eu, irmãos, parei de procurar me defender. Eu desisti desse negócio, entreguei para o Senhor, porque é a melhor coisa que a gente tem para fazer. E no final, esse homem acabou pegando um câncer na garganta. Ele era um presbítero, ele acabou pegando um câncer na garganta e ele morreu com esse câncer. Eu fui visitar ele, orei por ele e tudo. Mesmo assim, chegou o tempo dele. A Bíblia fala que se alguém tocar no ungido do Senhor, os seus olhos apodrecerão dentro das suas hortas. A gente
Entrega para o Senhor. Não se defenda. Para de procurar a sua defesa. Deixa o Senhor te defender. Agora, se você começa a defender, Deus não pode te defender. Por quê? Porque você está fazendo. Agora, se o Senhor falar, não, se defenda, aí você está obedecendo o Senhor. Mas, às vezes Deus não fala, e mesmo assim a pessoa está lá, procurando fazer a própria defesa. Quarto, nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Tem gente que fica sabendo das coisas, o que ele faz? Ele fala para ele poder prejudicar. Faz intriga entre as pessoas. Cria problemas dentro de casa. Isso o que é? Um demônio. Então o que nós temos que fazer? Se você sabe de alguma coisa que prejudica alguém, entrega para o Senhor. Deixa Deus que não saia da sua boca. Se for sair, que saia da boca de outro. Mas Senhor, se é para prejudicar, não fale. Tá? Agora, às vezes é necessário falar algumas coisas? Mas para quem vai resolver o problema. A gente não fala com quem não resolve o problema. A gente fala com quem resolve o problema. Tá certo? Vamos lá. Quinto voto. Nunca aceite a glória para você. Tem gente que começa a ser usado por Deus. Mas é no meio do caminho que ele começa a fazer. Nossa, eu sou tremendo, sou poderoso. Eu lembro assim de irmãos, às vezes, começou uma onda aqui na igreja, aqui na nossa igreja, que a gente orava pelas pessoas, as pessoas caíam na unção. Às vezes acontece. Mas antes acontecia muito isso. Às vezes eu ficava até com medo de falar, Senhor, né? Ia buscar o Senhor de saber se aquilo realmente estava sendo o Senhor. Mas a gente, e eu percebi alguns irmãos que eles chegaram a fazer assim, orava assim, ficava assim orando, enquanto o cara não caía, ele não saía de cima. Acho que a pessoa às vezes caía, porque falava, meu, se eu não cair, esse cara não vai sair daqui. Entendeu? E ficava ali, e pegava a cabeça da pessoa e fazia assim, ó, igual os amparos falam, né? Controle remoto, né? Fazia assim, e aquela coisa. E aí quando colocava, ficava assim. Quando a pessoa caía, aí ele fazia assim, e olhava para ver se tinha alguém vendo. Entendeu? Então tem gente que quer se mostrar. O que é isso? Querer a glória para si mesmo, né? Um dia eu vi, a gente parou com o costume de dar pregação para pessoas na igreja, que antigamente a pessoa chegava, não, hoje eu vou pregar, nunca tinha visto o cara na vida. Mas aí a gente pensava, não, o Senhor deve ter enviado, vamos lá. Eu lembro que um cara um dia deu uma pregação na igreja, que ele estava cobrando as pessoas, foi usado por Deus, e quando o cara viu ele, não recompensou ele, não abençoou a vida dele, não ofertou a vida dele. Pô, peraí, a gente está fazendo por causa de oferta? A gente está fazendo por causa de dízimo? Não, nós fazemos para o Senhor. Então, não queira a glória para si mesmo, né? Isso tem um exemplo disso, está lá em Atos capítulo 12, versículo do 21 ao 23. Só vou te contar rapidinho que o Herodes, ele começou a falar, e ele estava falando, e as pessoas começaram a falar, olha, é a boca de Deus que está falando. E o Herodes não deu glória a Deus, e naquela hora deu um treco nele, ele caiu no chão, e os vermes começaram a comer ele ali, ó, na frente de todas as pessoas. Talvez hoje a pessoa que queira a glória para si mesmo não é comida de bicho, mas espiritualmente ele morre. Não há poder na unção de Deus, ele perde isso. Então, dê a glória para Deus, nunca aceite a glória para você, amém, irmãos? Sexto, obedeça a palavra de Deus, mesmo que você tome prejuízo. Tem que ter voto para isso, porque na hora que vier o prejuízo, aí você vai falar, não, Senhor, aí não dá.
Lá no Salmo capítulo 15, versículo 4. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que têm ao Senhor, aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Quer dizer, o cara prometeu, e mesmo que ele vai tomar prejuízo, ele não volta atrás na palavra dele. Por quê? Porque ele teme ao Senhor. Deus honra esse tipo de gente. E isso é poder de Deus, né? Os discípulos, eles foram assim, cheios de poder de Deus em Atos. Por quê? Porque eles obedeceram a palavra de Deus. Jesus falou: vão para Jerusalém e fiquem lá até que do alto sejam revestidos de poder. Eles foram e ficaram. Os que não ficaram receberam, mas os que ficaram receberam. Por quê? Eles obedeceram a palavra de Deus. Isso faz a diferença. E sétimo, tenha uma vida de oração. Não dá para a gente ter poder de Deus se a gente não tem uma vida de oração. A gente precisa da unção do Senhor, e para isso tem que ter vida de oração. Faça um voto com o Senhor. Fala: Senhor, eu vou orar todos os dias. E eu vou te falar, quando você fizer o voto, vai vir luta, vai vir dificuldade, vai fazer de tudo para você não orar. Mas e aí? Você prometeu. Entendeu? É igual promete o casamento. Não, vou ficar fiel até o fim. Está escrito aqui no documento. Mas aí tem o primeiro problema, a primeira dificuldade. E a pessoa fala: vamos separar, porque não dá certo. Mas não fez o voto. Precisa cumprir. O voto é importante. Precisa solucionar os problemas, precisa resolver as coisas, mas não desista. Tenha uma vida de oração. Lucas capítulo 22, versículo 39. Olha aqui. Jesus, o Filho de Deus, e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. O que Jesus foi fazer aqui? Orar. Como era o quê? De costume. Jesus tinha costume de orar. Jesus tinha o hábito de orar. Esses dias eu ouvi alguém que disse assim: fiquei 6 meses sem orar e foi uma bênção. Acho que ele não estava orando. E eu ouvi isso da boca de um pastor, de alguém que lidera uma igreja. Falou: esse cara está fora. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve, né? Um conselho desse não é bom. O conselho é: mesmo que você não está sentindo nada, não importa, continua buscando o Senhor. É bater e abrir se usar. Não é ficar parado na porta esperando a porta abrir, mas é bater e insistir até a porta abrir. E quando ele fala, Jesus está falando disso, Jesus está falando da oração perseverante, da gente continuar perseverando, da gente continuar lutando. O apóstolo Paulo fala para a gente: tem que orar sem cessar, não pare de orar. Ore em línguas, faça todo tipo de oração, todo tipo de forma de oração, de gratidão, de intercessão, todo tipo de oração faça. Busque o Senhor. Então, faça o voto de orar. Fala para o irmão: faz o voto, irmão, de ter uma vida de oração. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. E se tem algum desses votos aqui que você acredita que você precisa fazer diante do Senhor, você sente que Deus está falando com você, um desses votos que de repente está queimando o seu coração, faça para o Senhor. Eu te falei de votos também que eu fiz e que não estão nesses aqui, mas que eu fiz ao Senhor, e o Senhor me abençoou. O Senhor me encheu de poder. Deus quer encher você de poder. Aleluia. Deus quer encher você de unção. Amém. Mas você precisa se posicionar. O voto é um posicionamento diante de Deus. Vai orando ao Senhor. Trate seriamente com o pecado. Esse é um voto importante. Não brinca com o pecado. Fuja do pecado.
Lute contra o pecado. Nós somos salvos pela graça, mas pecado tem consequência. Não importa se os outros viram ou não. Se você pecou, o pecado tem consequência. Tem consequência. A gente vê em vários exemplos na Bíblia. Pessoas que pecaram e eles esconderam, e aquilo ali acabou trazendo problema para a vida deles. Trate seriamente com o pecado. Não seja dono de coisa alguma. Se você quiser entregar alguma coisa para Deus hoje, entrega. Se você nunca entregou seus filhos para o Senhor, entrega hoje. Mas entrega mesmo. Depois não fica querendo tomar conta. Entrega para o Senhor. Não fica querendo modificar as coisas e voltar atrás. Entrega para o Senhor. Consagra a Deus. Consagra a Deus as suas finanças. Seja dizimista, seja ofertante. Entrega para o Senhor. Fala: Senhor, o Senhor é dono das finanças. O Senhor é dono do ouro e da prata. O Senhor é que supre a minha vida. E eu tenho certeza, irmão, você vai começar a ver Deus fazendo milagres na sua vida financeira. Amém. Se posiciona quanto a isso. Ora. Pede para Deus revelação. E seja fiel. Não só de boca, mas na prática. O Senhor é dono de todas as coisas. O céu, a terra. Nunca se defende. Se você quer fazer assim agora, fala com o Senhor agora. Fala: o Senhor é a minha defesa, o Senhor vai me defender. Eu não vou mais lutar por minha própria vida. O Senhor vai me defender. O Senhor é o meu escudo. O Senhor é a minha salvação. A quem temerei? Não temerei o que possa me fazer mal. Para de se defender. Entrega ao Senhor quando você for perseguido por causa da obra do Senhor. Não tenha medo. Grande é o vosso galardão. Faça um voto ao Senhor. Coloca no seu coração de nunca passar nada que prejudique outra pessoa. Às vezes fofocas, mentiras são passadas, né? E a pessoa ela joga aquilo para frente, e aquilo prejudica outras pessoas. Casamentos são destruídos por causa de coisas assim. Famílias são destruídas. Relacionamento de pais e filhos são destruídos. Se você tem feito isso, peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. E faz um voto para Deus de você nunca mais fazer isso. Nunca aceite a glória para você, dê sempre a glória para Deus. Faz esse voto com o Senhor. Faz o voto de obedecer a palavra de Deus, ainda que com prejuízo. Você promete coisas do Senhor, né? Obedeça a palavra de Deus. Ah, Senhor, eu vou obedecer a tua palavra. E aí, quando vem alguma coisa que de repente não é do seu agrado, você quer pular fora. Não. Você falou que você quer obedecer a palavra do Senhor, seja firme nisso. Lute para obedecer a palavra do Senhor. Por último, tenha uma vida de oração. Se esse é o voto que você tem que fazer agora, faça, Senhor. Jesus, ele esteve aqui nessa terra como homem, e Jesus orava. Era costume de Jesus. Ele tinha vida de oração. Tinha momentos que Jesus estava orando e ele estava triste. Pensa num cara que está mal. Ele estava triste. Com certeza não tinha vontade de orar naquele momento. Mas ele foi para Deus, foi para o Pai. Às vezes
vezes tem momentos que você vai orar, você vai estar triste, às vezes você vai orar e vai ainda sair triste lá. Mas continua firme na oração, buscando o Senhor. Às vezes está pedindo o batismo do Espírito Santo, continua orando, buscando, não desista. Eu orei por anos para receber o dom de línguas, muitos anos. No dia que eu parei de olhar para as pessoas, comecei a olhar para mim mesmo, vi que eu não era digno, mas o Senhor tinha aquilo para mim. Eu comecei a pedir ao Senhor, o Senhor me batizou naquele dia, e eu pude receber o dom de línguas, recebi dons de curar, dom de maravilha, coisas que o Senhor fez através desses dons da minha vida. Palavra de ciência, palavra de sabedoria. Espírito Santo de Deus, libera assim, ó Deus, a tua unção sobre nós. Libera assim, ó Deus amado, a tua unção sobre a tua casa. Se tem mais algum voto que você precisa de fazer, ou se tem alguma coisa que você prometeu ao Senhor e você não tem cumprido, pede perdão para Deus agora. Pede perdão, se arrepende diante do Senhor, para que isso caia por terra na sua vida, e isso não seja mais motivo de acusação do diabo contra você. Pede perdão para o Senhor. Se você crê que você deve cumprir esse voto, continua, ou se não, termine isso aqui agora.